Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Ação e Reação na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos começar um novo capítulo, né? O capítulo 5, que é sobre almas enfermiças. Não é, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? Esperando que sim, né? Estamos aqui, então, com muita alegria para mais esse estudo aí, nesse capítulo 5. Sim, vamos iniciar hoje mais um capítulo, né? Deixando aí 4 capítulos estudados, aprendidos. E a gente aproveita, Márcia, para relembrar um pouquinho, né? O que a gente viu no último programa. A gente percebeu aí o resgate daqueles corações sofridos, né, que Druso estava trazendo algum esclarecimento, conversando com eles sobre a realidade atual que enfrentavam. E eles são levados para uma sala, um outro local, né, onde podem ficar ali como se estivessem refletindo, né, sobre tudo aquilo que eles ouviram de Druso. E depois desse repouso ali, eles vão, então, a equipe sai novamente, né, que a gente vai ver agora, para outros atendimentos, né, que é agora o capítulo 5. E nesse recolhimento ali, a gente viu coisas doloridas ali, né, por aquele rapaz, principalmente, né, que trazia toda aquela alteração ali devido à sua culpa, remorso, tudo que trazia. E agora nós vamos continuar com essas questões, aprendendo mais sobre essas questões. E confesso para vocês que é um capítulo bem denso, um capítulo que exige de nós um pouco de atenção, né, para nós podermos absorver os ensinamentos ali sem deixar que a dor, né, nos impressione. Não é isso, Márcia? Vamos, então, a esse belo capítulo aí, para nós estarmos conhecendo, né, mais um pouquinho desse mundo espiritual que André Luiz vem nos trazendo aí. Isso é o Exato. privilégio, né? É um privilégio mesmo, né, Thelma, de nós É. sabermos. E esse livro, esse capítulo, aliás, o livro inteiro, né, é bem Uhum. isso, né? Ação e reação, É. porque é exatamente isso que a gente vai ver nesse capítulo e tem visto, né? Tudo que nós fazemos aqui, ou no plano espiritual, toda ação vai remeter a uma reação que pode ser boa ou não tão boa em função dos Isso. nossos atos e das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, esse é o capítulo 5, que também nós vamos dividir em 3 partes, e agora a gente começando as almas enfermiças. André Luiz nos diz que, fim do repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, vocês sabem que eles estão na mansão Paz, né? Veio convidar-nos a um rápido passeio pelos arredores. Então, eles vão sair ali da mansão Paz e vão andar pelos arredores. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era um dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, a gente sabe que eles estavam ali naqueles meios trevosos, né? A saída do campo terrestre vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. Quer dizer, ainda não se desvencilharam de tudo que fizemos aqui, né, Thelma? É interessante ele falar aí, né, o propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas desencarnadas. Assim como nós entendemos, né, como ensinamentos, eles também absorvem como ensinamentos, né, porque muitas coisas eles estão vivenciando ali, vendo, a gente vai ver na equipe, vendo coisas da primeira vez que eles não viram aquela experiência, né? Então, não é só nós que ficamos impressionados ou, às vezes, apiedados, né? Eles também.
E essa questão dele falar, né, dessa investigação construtiva deles ali, né? Quando eu vi aqui essa coisa deles saírem para olhar em volta, né? Olha só, ver ali o quadro, ver ali a realidade que se apresentava, né? Tudo isso traz ensinamentos para nós, né? Igual a gente viu em outros livros, né, que a gente já estudou, aqueles passeios, né, que a gente viu quando sai nos abismos, quando eles estavam no livro Obreiros da Vida Eterna, né, quando eles saem. Então, são cenários dolorosíssimos de assistirem, né, mas que também trazem grande aprendizado. Né? Verdade. E essa questão desses homens e mulheres, né, que somos nós, dentro dessa conexão de nós não desencarnarmos, mas não desligarmos da vida física, né? Então a gente leva toda essa carga de emoções que, na verdade, nós não sabemos como desvencilhar, né? Esses espíritos também devem estar aprendendo isso, né? Com o tempo eles vão aprender, mas daí vem o sofrimento, vem a dor, vem tudo isso, inconsciente, né? É isso. Então vamos nós. Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço do companheiro que, transpondo conosco largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente dos nossos objetivos. Então, Hilário vai falar, sem qualquer dúvida para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte dos nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que não nos transcendem a compreensão. E espraiando o olhar pelos quadros tristes em volta, né, ali no derredor, acrescentou, reconduzindo a frase à comovente inflexão: estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. O que Hilário está dizendo? Nós aqui na Terra e eles que, né, desencarnaram há pouco tempo, nós estamos mais acostumados, né, Thelma, a assistir sofrimento, a assistir as dores, mais do que ter condição de entender as coisas celestes, as sublimações, né? Como ele está colocando aqui para a gente, né? A gente tem muito mais facilidade de entender esses cenários, né? Então, mais próximo da nossa imperfeição ainda, né? E tudo está no nosso campo mental. E a gente está mais próximo das coisas ligadas a nossas questões do aqui e agora do que as questões do mundo espiritual, as questões belas que os espíritos vêm nos contar, né? Porque Certamente. a gente ainda não tem condição de entender. É isso mesmo. E aí André diz que, à medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais alumiada. Porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz nos sítios em torno lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. E aí, ali naquele ambiente, ele disse que tinha soluços e gritos, imprecações, quer dizer, xingamentos, blasfêmias, emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame localizava-se-lhe a retaguarda, quer dizer, mais para trás, a maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações explicando. Achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Né? Você quer comentar alguma coisa, Thelma?
A gente não entende muito bem o porquê dessa aglomeração, mas acreditamos que é a energia, né? Ali, por exemplo, eles estão na retaguarda, mais para trás, né? Extramuros, então eles não têm condição de se aproximar muito, né? Daquela instituição Mas devido a ficam por perto, né? mas ficam por perto, né? E é uma necessidade de amparo, de socorro, é um pedido íntimo da alma, né? A essa, a gente vai ver no próprio capítulo isso, né? Quer dizer, inconscientemente eles têm noção de que ali é um pouso de refúgio, né? Talvez um pouso de Exatamente. socorro, embora eles não possam chegar, né? É Muitos interessante. pedem, muito, a gente já viu nos outros capítulos que muitos pedem, porque Pedem, né, a gente vê, porque Hilário já perguntou, mas por que lá desde os primeiros capítulos, ele mas por vai que não deixa perguntar. entrar? Eu falo, porque não É. tem, se eles É entram aqui, a mesma questão do que a gente viu lá no Obreiros da Vida Eterna. A gente viu também isso lá na Casa Transitória, né? Em isso, outro sentido, mas a gente viu que eles queriam também entrar, eles queriam penetrar. Como acontece, por exemplo, aqui na nossa casa espírita. Muitos querem entrar, muitos querem pedir socorro, querem ajuda. Nós é que não visualizamos, né? Mas ali aquela cerca magnética que a gente não visualiza, mas que mas existe, existe, ela impede a entrada desses companheiros para não causar perturbação, para não. Porque eles não estão preparados, né? Perturbação, assim, para eles também, né? Porque não está no momento, a gente vai ver isso. E é bem parecido, a gente já viu isso lá no livro anterior, né? Está bem exatamente. fresquinho nas nossas Quando, mentes quando aí. Zenóbia, quando eles vão a visitar o Isso, abismo, e que passa também aquele fogo purificador e tudo isso. nesses ambientes, a gente vê isso aí. E a gente percebe, Márcia, que só entra quem já está movido desse desejo do esforço, né, do aprimoramento, de mudar, de mudar. Então, Exatamente. é isso que a A gente gente, percebe. e eu lembro das palavras da Zenóbia, do fogo purificador, quando ela É, avisava que somente aqueles que estão preparados nós vamos poder abrir, e assim, preparados no sentido de interiormente, isso. querendo realmente mudança, esses vão poder entrar, apesar É. de coração condoído de ver a situação dos outros espíritos, mas que sabem, e nos capítulos anteriores, Drúzio explica isso muito bem. Eles Isso. não têm A gente condição. viu, a gente viu também, não estudamos aqui, mas o Nosso Lar, por exemplo, é um livro bem conhecido, né? Que quando aquela rede se apresenta para pegar aqueles que estão buscando essa mudança, muitos ficam ali se pendurando e não conseguem, né? Porque não tem um requisito básico, né? O desejo de se transformar, o desejo de melhorar, mudar o seu pensamento, ou seja, acho que os sentimentos, né, em relação a tudo aquilo que a gente sabe que está ligado a nós, a vingança, o ódio, tudo isso, né? Não pode estar E presente esses sentimentos. E Druso já falou isso de outros pedaços, que aqueles que já estão sendo lá ajudados ainda estão com muita dificuldade, e se esses Sim, outros entram, ainda vão perturbar o ambiente daqueles que realmente estão imbuídos de mudança. com certeza. Bom, Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços, quer dizer, sem esperar ali, né? Mas toda essa gente parece relegada à intempérie. De novo, que ele já perguntou isso lá antes, né? Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com o seu amparo e defendendo-a com os seus muros, quer dizer, que aumentasse a área ali da área da mansão? E aí Silas responde para ele que, logicamente, esse é o plano mais desejável, mas estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados
que clamavam pelo socorro da mansão sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, à face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Quer dizer, ajuda eles lá, e a gente vai ver isso nesse capítulo. Eles são ajudados, mas botá-los para dentro da mansão, a gente ainda não, eles ainda não é possível. Tem esses requisitos necessários, né, que eles vão ter que entender, né? E ele vai continuar dizendo, e ele diz que eles se formaram lá, que vocês viram em volta da mansão, ele disse, e aí ele continua dizendo, iniciou-se dessa forma a presente organização, que contra a nossa vontade é um abismo de sofrimento, quer dizer, eles têm uma outra organização junto ali da mansão, né? Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades, vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar por dia, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. E aí André diz que talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, que Thelma lembrou, né, do recebimento de alguns, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Né? Então, ele viu ali, olha, eles eram ainda espíritos inconscientes devedores, mas já estavam mais calmos, podendo serem atendidos, né, Thelma? Isso é interessante, né? Porque não eram criaturas alucinadas, né? Eram criaturas que estavam ali, como aquele companheiro que a gente citou, né? Envolvido pela culpa, pelo remorso, por toda a consciência que estava se mostrando ali para ele, aliás, apontando para ele os erros, né? Eu acho assim, né? Quando eles cansam do sofrimento, quando eles cansam de tudo isso, eles começam a abrir seus corações e mentes para que eles possam. Eles falam aqui, ó, né? Druso fala, quando eles superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar dias, meses ou anos, aí são trazidos à nossa instituição, mas que não, essa instituição não se abre àqueles que ainda estão na revolta sistemática. E nós vamos ver 3 casos ao longo desse capítulo. Depois do apontamento que, de alguma sorte, nos asserenava a mente inquieta, Hilário indagou: e este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Quer dizer, será que eles têm ajuda? E Druso fala, claro que sim, né? Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Melhoradas lá na mansão, né, essas pessoas trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. E, através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajustam, espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. E é o que nós vamos ver nesse capítulo, né, Thelma? Esses que já foram acolhidos pela mansão,
Então, eles têm essa noção perfeita de como é aquele ambiente, dali, da onde eles saíram, e eles ficam como postos, né? Postos avançados no meio daquele ambiente, ajudando até que alguns dos acolhidos por estes postos tenham condições de ir para a mansão. Mas isso é muito comum, né? As grandes, vamos dizer assim, aquelas falanges que atuam, por exemplo, na casa espírita, né? Muitas pessoas que desencarnam, os próprios trabalhadores, ali, eles vão se acomodando nessas falanges até que eles possam se tornar falangeiros, né? E servir a causa. Ali, no caso, a equipe nesse momento aí também aproveita esses companheiros, né? Que a gente vai ver mais à frente pessoas que são espíritos, né? Que são guardiãs, né? E que se transformam, ainda não estão prontos, ainda estão em processo de crescimento, mas são aproveitados. Então, o bem aproveita tudo aquilo que nós temos para oferecer, né? Seja aquele pouquinho, seja ainda em assim espíritos ainda mesmo endividados, porque não quer dizer aqui que eles estejam prontos, mas mesmo endividados, o trabalho, como é que fala, convida, né, esses a participar. E é no trabalho que a gente vai crescendo, né? Isso é muito bonito. E ele fala aqui, né, Thelma, que são pequenos santuários domésticos que aqui continuam a própria restauração. Quer dizer, esses que você citou, que coordenam, e nós vamos conhecer um nesse capítulo, eles continuam a sua própria restauração aprendendo. Isso. E se a gente recordar, no capítulo 1, o próprio Druso fala de si próprio, fala dele mesmo, do qual ele já teve nesses ambientes e hoje também em gratidão, ele, depois também de muito sofrimento de passar, ele hoje dirige a mansão. É o mesmo processo que acontece aqui com a gente, né? A gente às vezes se acha tão aquém do trabalho, eu não tenho condição, né? Eu não tenho toda essa evangelização no meu coração, eu ainda não estou. Mas a gente vai aprendendo com as tarefas, a gente vai se burilando, é como vai mesmo, né? Foi citado aqui o ferro naquele ambiente, né? Com a quintura que ele vai se moldando. São as almas, é o trabalho nosso de aprimoramento. Então, tanto encarnado quanto desencarnado, nós estamos passando por esse processo, né? Daí a resposta dos espíritos, né? O progresso ele vai continuar, mesmo que nós não acreditemos nisso, nós estamos no processo. A gente vai ver esses irmãos sofredores lá, né? Que apesar das dores assim, em alto nível, do sofrimento em alto nível, eles estão ali. Um dia nós vamos ver eles como trabalhadores, né, que estão se restaurando. É muito linda a misericórdia divina, né? E aí me lembrou, sabe, Thelma, aqui só um comentário, quando eles falam desses postos, né, avançados, eu lembro sempre como eles falam da gente, eu lembro qual foi o livro que tinha a casa da Dona Isabel, não lembro se era Isso, da Luz. Que é um posto. É um posto avançado que, durante o Evangelho no Lar, eles levavam vários espíritos para... ali. Então, assim, ela está aqui na Terra, encarnada, com aquele seu coração bondoso. Na dificuldade, né? Porque era uma mulher sofrida. Isso, né? De recursos parcos, era uma casa simples, humilde, e era um posto avançado de muita luz, do qual eles traziam espíritos ali para ganharem forças para poder continuarem as suas jornadas, não é? Então, onde há amor, onde há ligação com o alto, eles aproveitam de todo jeito, né? Aproveitam os nossos lares. Uma simples oração nossa, né? Nossa, ajuda tanto os desencarnados, né? Então a gente vê aí, os nossos lares podem se tornar postos de atendimento, dependendo do nosso desejo, dependendo, não que nós somos espíritos
preparados, mas é o amor, é o bem, né? A gente, pela nossa vivência, atrair esses espíritos que comungam conosco ali, mesmo que seja meia hora de evangelho, mas que faz bem àqueles que estão presentes naquele lar. A gente também viu isso, né? A gente vai lembrando, lá no Missionários da Luz, né? Porque o nosso lar se transforma numa psicosfera favorável a essa ajuda que os amigos espirituais aproveitam para, em toda parte, estar promovendo esses corações sofridos aí, né? É isso. Bom, Hilário fala assim: entretanto, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a esses sítios, né? E aqui Drúzio fala: sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios, através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. E depois de ligeira pausa, aliás, quem está falando aqui é Silas, desculpa, gente, eu falei Drúzio, né? Que Silas está acompanhando eles também, né? E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico no reino das trevas, classificaram como sendo vastação purificadora. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Então, aqui, vastação é como se fosse uma destruição, né? Uma assolação, né? Então, eles dizem que é como se fosse uma destruição ali, que eles passam esse sofrimento, mas de purificação, né? Essa necessidade, assim, né? Você vê que ainda encarnados, né? No caso, ele fala aqui, são alguns desses fenômenos, né, no reino das trevas que acontecem, para que essas almas, é como se fosse... Bom, eu entendi aqui, né, que também a gente, não sei se eu pensei, a gente pode ser transportado, mesmo em vida, esses espíritos já encarnados, eles podem ser transportados a esse estado para perceberem e terem oportunidade, quem sabe, de mudar, de perceber, né, uma prevenção aí do que pode ocorrer, né? Não sei se eu entendi bem, mas que ele fala aqui, ó, em casos de vítimas, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas, né? Quer dizer, ali todo mundo, todos eles naquele processo de vivência, né, naquele caos que se torna as atitudes que foram o motivo deles estarem nesse caso. Isso me lembrou, aqui ele está falando, né, que eles se tornam vítimas desses, quer dizer, desencarnados se tornando vítimas dos próprios desencarnados. E a gente vê isso, ele fala, através de fascinação hipnótica, né? E a gente vê muito isso nas nossas reuniões mediúnicas. Muito tempo atrás, nós recebemos um irmão desse completamente hipnotizado, de que ele se via como um peão. E ele só rodava. E ele não se via mais com um corpo, com uma alma, ele só rodava, né? Então, tudo isso através de uma fascinação hipnótica, né? Que esses gênios do mal fazem e dominam outros e os fazem também sofrer, né? Então, escravizam, né, a mente de tal mente. forma que eles manipulam a vontade. Isso pode acontecer para os desencarnados, como essa manipulação pode acontecer conosco aqui, encarnados. Eles também podem nos influenciar. Sim, processos obsessivos gravíssimos. Exatamente, gravíssimos,
né? E a gente sabe disso. Tem livros que contam que esses processos de obsessão e de possessão, né, são tão graves, que começam aqui, encarnados, né? enquanto o espírito está encarnado, e eles não têm um acesso total, porque está encarnado, né? Mas chega a um ponto que eles dominam. Aquele livro Libertação, quando como é o nome dele? Oh, O meu Deus. Gregório, né? Gregório, Através daquela equipe que ele forma ali, não sei se a gente pode chamar equipe, né? Mas que ele forma ali para obsediar, para dominar a Margaridinha estava encarnada. exatamente. Né? Eles instalam aqueles pontos na mente dela, né? Que são ovoides, e eles vão dominando de tal jeito até que o ser, o espírito, possa chegar à loucura, possa chegar até mesmo à morte, né? E aqui Então, ia acontecer com ela. ia acontecer com ela. Então, é provável que essas almas culpadas em grande nível de culpa, em alta, né, cria em torno de si toda essa, vamos dizer assim, eu vou usar até o termo dele aqui, essa vastação, né? E às vezes em sono, durante o sono, possa ser tratado também. No caso aqui, eles estão desencarnados, né? Estão passando por esse processo. Mas é o que me veio a pensar, né, dessa situação, que pode acontecer durante a encarnação. Também. Bom, e aí André diz que as informações do Silas, né, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou-o, surpreendido. Mas por que, diz você, flagelação compreensível? E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine sem semelhante desolação? Se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Quer dizer, aqui está começando a dizer o que a vida que eles tiveram aqui As encarnados, escolhas, né? as escolhas, o livre-arbítrio As das escolhas opções que estão fizeram aqui em refletindo vida. exatamente. E aí a gente vê como é que quando a gente fala, né, que todas as nossas ações são registradas no nosso perispírito. Olha só, são registradas na nossa mente espiritual e elas ficam lá arquivadas, mas não esquecidas, né? E nesse momento, principalmente quando a gente se depara fora do corpo, a mente tem uma expansão, né? E é possível o espírito que já traz a culpa, ele vai buscar inconscientemente aqueles redutos, né? E se depara, né? Mas por quê? Eles preferiram, diante do trato do mundo, tudo aquilo que levava a essa prática dessas escolhas erradas, né? É isso aí. E aí ele vai continuar dizendo que Silas continua dizendo, não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da Pois plantação é. que nos pertence. É o que nós estávamos falando, né? Thelma estava dizendo. Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere. Uhum. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para todos nós. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas que para si mesmo teceram.
Nossa, aí André diz que a conversação foi interrompida de imediato à frente de pequena casa confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. A gente vai comentar, mas a gente depois vai parar por aqui, porque nós vamos ver que casa é essa depois, né? Que a gente já falou desses postos. Até num ambiente tão adverso, né? Tão cheio de Exato. dores, surge uma luz, né? Surge o jorro de luz em algum ponto. Então, o amor, a luz está sempre junto de nós é que não percebemos, né? Então, ele vai falando aí, né, Thelma, que tudo, aquele que está ali, ele assim, ninguém está ali inocente. Não, ninguém é vítima, né? Nós não Ninguém é somos vítima. vítimas. E é por isso que é interessante a gente entender esse processo da dor, né? Porque a dor não é simplesmente para nos fazer sofrer, né? Senão Deus não seria misericórdia, né? Querer ver os seus filhos em sofrimento. A dor são consequências de atos praticados que nós infringimos as leis divinas e ela repercute sobre quem? Principalmente sobre nós mesmos, né? Para quê? Para nós despertarmos, para nós vermos, né, que agimos errado, mudar a nossa conduta. É como a febre, né, que mostra que algo está errado. A dor também, ela vem mostrar isso para nós. Leon Denis explica isso muito bem lá no capítulo 26 do Problema do Ser, do Destino da Dor, que é um capítulo lindo, mas que vai nos ensinando a refletir sobre a dor sem essa coisa da autopiedade, da autocompaixão, achando que nós não merecemos, que Deus não deixa que nós passemos por nada que não seja necessário, né? Então, é Isso. bem Aí a gente interessante a estava gente pensar. lembrando, se a gente for ler no Céu e Inferno o Código Penal da Vida Futura, né, Uhum. onde Kardec vem colocar para a gente quando a nossa alma vai passar por tudo aquilo que ela tem que passar, encarnada ou desencarnada, dependendo das nossas ações. Isso está na primeira parte, no capítulo 7. E ele vai falar aqui para a gente que o bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, Isso. consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro. Outro sentido, quer dizer, são decisões que nós tomamos. E Isso. persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a sua persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Quer dizer, quando esses derem um passo para o bem, a mansão vai estar lá para acolhê-los. E esse passo pode ser um pequenininho, não necessariamente uma transformação. A gente vê aí os irmãos que já estão em trabalho, a gente vai ver no próximo programa, né? Os irmãos que já estão em trabalho, mesmo ainda tendo muito que se renovar, né? Então, a misericórdia divina, ela nos atende a todo momento, né? Isso é muito lindo. E a gente sabe isso, como o Thelma falou, mesmo a gente está vendo aqui nesses antro ainda de maldade, de inconsequências, eles não estão sozinhos, não estão abandonados. Basta uma simples mudança e a gente sabe que eles já vão poder ser acolhidos nessas pequenas casas que a gente vai ver aí no próxima parte. Então, que possamos ficar, né, com Jesus, com essa espiritualidade amorosa e amiga que nos protege, nos atende, que possamos estar sempre com as nossas mentes ligadas ao bem. Não é isso, Thelma? Isso mesmo. O que nós podemos fazer de melhor para sermos úteis, né? Sermos úteis nessa nossa caminhada. E é isso. Então, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Tem mais, né? Estejam conosco na semana que vem. E até lá, amigos. Até lá, Márcia. Se Deus quiser, estaremos aqui. Fiquem com Deus.